criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Inquietação, conjunto da fé, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Te pode atender e nos reveses do viver, Ele te pode socorrer, pois confia sempre em seu poder, Ele te olha com amor nesta aflição, alegra bem segura bem em sua mão. E confia sempre em seu poder, Ele virá te socorrer, é provedor, é sempre o mesmo Jeová que lá no Monte Moria fez o Cordeiro aparecer. Hoje esse caminho abrirá e a vitória te dará, Ele é fiel, jamais te deixa perecer, quando ao contrário tudo for, confia sempre em seu amor.
cristão no caminhar pelo deserto abrasador. Quando a água lhe faltou, a água da rocha fez brotar. Sempre em ti vou confiar, porque tu nunca vai mudar. Para o que crer, o céu e a terra passará, o mundo inteiro passará, porém Deus nunca falhará. Porém Deus nunca falhará. Porém Deus nunca falhará. Deus meu, por que me desamparaste? Ouvintes, Isaías profetizou a respeito de Jesus Cristo. E no seu capítulo 53, ele traçou o seu perfil. Homem de dores. Homem de dores. De trabalho, sem nenhuma beleza para que o desejássemos. Agora, a dor de Jesus, do homem Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, não foi só da crucificação, só do Calvário. Ele começou a sofrer mesmo antes de nascer. Porque foi uma concepção completamente alheia à razão, que uma virgem pura concebeu do Espírito Santo sem nenhuma sensação. Vocês devem avaliar o quanto aquela menina sofreu. As censuras, e mesmo se casando justamente com um velho viúvo, então aquilo veio a confirmar mais a censura. E tudo isto causa dores no próprio inocente que está no ventre da mãe. Ele nasceu e foi perseguido desde bebê. Herodes tentou matar a Jesus. Pesava uma sentença sobre Jesus de morte. E por muitas vezes tentaram matar a Jesus. Ele sofreu a dor da censura que refletia na sua moral, na sua reputação. Que ele era um bastardo. Ele
nasceu, segundo eles, segundo os blasfemos, nasceu fora do matrimônio. E sempre o difamador fala fundamentalmente a verdade. A concepção de Jesus não tinha nada a ver com o matrimônio da moça, com seu casamento com José. Todos os murmuradores, difamadores, têm que perverter uma verdade. Difamador é pervertedor. É o ministério mais desgraçado que existe na terra. É do difamador. Para começar, ele não tem capacidade para realizar. Ele trabalha em cima do que outros fizeram, em cima do que outros estão fazendo. São invejosos e incapazes de realizar. Agora, por que eles tinham que usar este assunto tão ferino, que feria e causava uma dor moral? É exatamente porque Jesus veio completamente contrário ao que eles esperavam do Messias. Deus não deu satisfação para o sistema que ele próprio tinha criado lá no Monte Sinai. É necessário que atinemos para isto. E então o dito era esse: José simplesmente casou-se com ela para que ela não fosse apedrejada, porque, sendo assim, ela seria uma adúltera. E este homem chega por aí a dizer a nós que somos sacerdotes o que fazer e como fazer, querendo nos ensinar. Nós que cursamos faculdades, universidades, defendemos tese, estudamos escatologia, parousia e tantas coisas a respeito de Deus, das últimas coisas, do Espírito Santo. Agora chega este homem aí querendo nos ensinar. E ninguém sabe de onde veio. Senão, essa procedência suspeita. Completamente fora da linhagem. Mas acontece que o profeta de Deus desta era, que veio como tal, na mensagem O Desvelar de Deus, afirma: e lá estava Deus de pé, revelando aquela palavra, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que Deus se associou com os difamadores. Eles foram vindicados. Você sabe que a morte do profeta desta era vindicou muitos falsos. E o fim de todos os verdadeiros mensageiros vindica os seus difamadores, os seus perseguidores. Agora veja, os próprios hinos que eles estavam cantando no templo, que Davi havia feito para eles anos atrás, pertenciam a ele, a Jesus Cristo. Lá estava
o Salmo 22, que eles cantavam, quando diz: quebraram todos os meus ossos, furaram minhas mãos e meus pés. E lá estavam eles de pé cantando aquilo. Exatamente aquilo que estava se cumprindo diante de seus olhos. Que eles estavam praticando. Furaram minhas mãos e meus pés. Isso era hino dos sacerdotes cantarem no templo. Quebraram meus ossos. O próprio homem morrendo na cruz. E logo em seguida, antes um pouco, eles haviam cantado isso. Mas quando ele morreu, o Deus do céu desceu, como ele fez lá no Monte Sinai, para dar a lei. Agora ele fez o mesmo para dar a graça. Aleluia! Com fogo santo, e queimou o véu, rasgou o véu do templo de cima a baixo. Um relâmpago partiu aquilo no meio. Rasgou bem no meio, para mostrar a graça lá dentro. E o que puderam eles fazer? Olhar bem ali na janela do templo, ao Calvário, lá estava Deus às vistas, o sacrifício. Eles ainda continuavam murmurando. Olha, o próprio Deus que ele alega ser filho lhe abandonou. Ele exclamou lá no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia! Sabe o que eles disseram? Outros tantos. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Você sabe o que vai acontecer, meu ouvinte, meu irmão? Pastores vão declarar tarde demais, assim que a noiva de Jesus Cristo subir no arrebatamento. Esta mensagem era de Deus. Aí vão declarar: esta mensagem era de Deus. Hoje a igreja que perseguiu a Lutero diz a mesma coisa: a mensagem de Lutero era de Deus, a justificação pela fé. Hoje, os que perseguiram a Wesley proclamam: sem santificação ninguém verá a Deus. Hoje, os que perseguiram os dons espirituais estão dando tudo por eles, os carismáticos, tarde demais. O maná de ontem está podre. Não dá mais vida. Mas o que se pode esperar? Houve um grupo ali, bem ali no Calvário, quando tudo pareceu finalizado. O ministério de Jesus, seus apóstolos, seus discípulos, ficaram ali no pé daquele monte. Acabou.
Não, não foi assim. Não foi assim. Porque logo, 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Eu gosto muito da declaração do profeta desta era, quando a sua filhinha partiu, que ele a entregou, pôs nos braços de sua mãe, que estava no necrotério. Disse: filhinha, existe uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que essa também será aberta. É a derrota aparente, mas é uma derrota que traz ressurreição e que justificou, vindicou a estada de todos eles, daquele grupo, quase 120, lá no cenáculo. E logo que estava velado em um corpo chamado Jesus, estava agora em todos aqueles que permaneceram lá até que fossem revestidos do alto. Então era o mesmo Jesus atuando lá na porta formosa do templo, logo em seguida. Pedro declarou: não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo. Ele não está morto. Levanta-te e anda. O coxo se pôs de pé, gritando, louvando a Deus. E aí começou o barulho de novo, a conturbação. Começou tudo de novo. Porque agora não era só Jesus que curava. Não era só Jesus que ressuscitava. A coisa lastrou. Enéas, Jesus te dá saúde. Tabita, come, levanta-te. Glória a Deus. Isso é Cristo em você. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse que é o grande mistério da piedade. Vou e venho para vós, disse o Senhor Jesus Cristo. E ele veio. Alguém diz por aí: Jesus já veio. Já sim, claro que veio. Ele veio no Pentecostes. Ele veio, só a noiva que não foi ainda ao encontro da pessoa física dele nos ares. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Deus nos abençoou pela sua graça, pela sua palavra, pelo mistério da piedade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento foi, mas em toda provação Jesus proveu consolação, pois meu sofrer tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança
junto a mim, o amor de Cristo a me guiar, em segurança no caminho rumo ao céu. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Foi assim que aprendi a ter confiança